Bom dia, meus caros alunos. Espero que estejam todos bem. Então, estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre semiologia do abdômen, né? Como examinar o abdômen, o que que vocês podem fazer nessa, ao examinar as manobras. Só compartilhar a tela. Perfeito. As manobras que vocês podem fazer. Vocês estão lá no plantão de vocês, no consultório de vocês, e chega um paciente com uma queixa abdominal, que é uma das situações mais comuns do dia a dia, eh, da, da nossa semiologia de uma maneira geral, né? E a semiologia ela tem história muito antiga, desde a época de Galeno, que referia o diagnóstico como parte da semiótica médica, ele preconizava esse exame físico, e em 1816, com René Laennec inventando o estetoscópio, a semiologia do exame físico ela ganhou uma importância cada vez maior, e aí nós vamos ver principalmente do abdômen de uma maneira geral. Mas até chegar no exame físico de um abdômen, nós passamos por uma anamnese. E essa anamnese caracteriza, é importante eu caracterizar que sintomas esse paciente tem. É dor, é qualidade, radiação, cronologia da dor, sintomas associados, desde sintomas digestivos, como gases e fezes, anorexia e vômito, até outros sintomas aleatórios, como sintomas menstruais, sintomas urinários, são importantes para a correlação abdominal, né? É importante eu saber também se esse indivíduo tinha alguma outra doença, alguma outra passado mórbido, algum uso de medicação que possa interferir em sintomas abdominais, uso de álcool e drogas de uma maneira geral, qual a história familiar para pensar em alguma doença familiar, alguma doença genética, alguma informação que me leve a um raciocínio clínico direcionado. Quando o paciente chega com quadro abdominal, os principais sintomas são dor, distensão abdominal, náuseas e vômitos, dispepsia, sangramentos, alterações de hábito intestinal, emagrecimento, sintomas urinários. Esses são sintomas que nós vamos inferir no dia a dia de um quadro abdominal. Então, o paciente chegou, referiu isso aí, eu procuro sempre direcionar o quadro com a localização, porque o abdômen, apesar de ser o paciente é referido de uma maneira genérica em todo o abdômen, a sintomatologia, ele consegue direcionar, e ele direcionando, eu começo a me direcionar também para o raciocínio clínico. Por exemplo, se ele tem uma dor em hipocôndrio esquerdo, eu não vou achar que ali no hipocôndrio esquerdo ele tem uma hérnia inguinal, por exemplo, né? Se ele tem uma dor em hipocôndrio direito, eu já começo a me direcionar para quadros dispépticos, quadros biliares e pancreatite, e assim por diante, para cada localização. Para isso, consequentemente, é importante que eu defina o abdômen nessas localizações. Também é importante eu perguntar para o paciente a irradiação dessa dor. Então, os órgãos eles têm radiações conforme inervação, conforme é, localização dela. Então, por exemplo, um indivíduo que tem uma dor na escapular, em ombro, relacionada ao quadro abdominal, eu vou pensar numa dor frênica, biliar ou em baço. Uma dor em barra posterior, vou pensar numa pancreatite. Em hipocôndrio direito, eu vou direcionar para quadros biliares e lobo inferior do pulmão direito. E assim a gente pensa no pé umbilical com o delgado, lombo sacra para útero, testículos e reto, flanco para pâncreas e rim, perineal para próstata, proctalgia e algumas projeções viscerais. Mas é importante eu questionar o paciente sobre a localização da dor principal e se essa dor corre para algum lugar. E aí eu vou examinando ele. E aí eu tirei toda a minha história. Tirando toda a minha história, eu vou para o exame físico. É importante lembrar que o exame físico começa quando eu chamei o paciente, do jeito que ele caminha, do jeito que ele anda, como que ele se movimenta, com que liberdade que ele se movimenta, se ele faz faces de dor. Então aí eu já começo. Vou fazer toda uma somatoscopia genérica, generalizada, vou avaliar o padrão respiratório, vou observar a taquicardia, vou pesquisar temperatura e dissociação axiloretal.
Isso é importante porque é uma manobra semiótica muito importante, muito usada antigamente, e hoje ela acabou deixando de ser usada por uma série de questões, primeiro culturais, e segundo pela dificuldade técnica que a gente tem no dia a dia de ter um termômetro para medir temperatura retal e de ter privacidade para isso, pessoal. Eu tenho que ter privacidade, tenho que ter acompanhante no meu exame, então é uma manobra que a gente acaba muitas vezes não fazendo. Vou pesquisar rigidez muscular, sangramentos e vou observar a pele, se está bem hidratado, vasos sublinguais, porque nos quadros abdominais que cursam com diarreia, com vômitos e até mesmo obstrução intestinal que faz um sequestro líquido muito grande, vão ter quadros de desidratação importante. E eu vou saber dessa desidratação por sinais indiretos. Vou prosseguir o meu exame físico e alguns detalhes são importantes, né? Palpar o abdômen cuidadosamente, delicadamente. O paciente sente dor, né? Eu não posso provocar a dor com a minha palpação. Vou observar atentamente cada quadrante, sempre que possível, além da temperatura retal e axilar que a gente comentou, também o toque retal e vaginal faz parte do exame físico completo de um abdômen. Mas, novamente, aqui nós dependemos de privacidade e de um acompanhamento, nunca fazer esse toque retal e vaginal sozinho no consultório com o paciente. Né? Procurar sinais de irritação peritoneal e sempre, todo quadro abdominal, principalmente o abdômen agudo, ele é dinâmico. Então é importante eu fazer reavaliações constantes nesse abdômen. Né? Vou fazer a sequência lógica da propedêutica que a gente aprendeu. Expor, sistematizar o meu abdômen e observar o paciente como um todo. Eu estou examinando o abdômen do paciente, não apenas um abdômen. Eu tenho que fazer uma observação geral. Vou fazer aquela divisão em quadrantes, como a gente comentou, para raciocínio clínico, e até para que eu me manifeste e demonstre isso aí no meu registro e na minha comunicação interprofissional. Eu não vou dizer que dói a barriga, eu vou dizer que dói o abdômen. Não vou dizer que dói a parte de cima, eu digo que dói epigastro, hipocôndrio ou abdômen superior. Na minha somatoscopia, eu vou começar ela, o quadro de observação, desde a hora que o paciente entrou, mas na minha parte segmentar, logo após eu terminar o meu exame cardiovascular, eu estando do lado direito do paciente, eu exponho todo o abdômen, e o abdômen ele vai pelo menos o processo tifoide até o início dos pelos pubianos e região inguinal, né? E vou fazer aquela sequência que a gente já sabe: inspeção, ausculta, percussão e palpação. O que eu quero inspecionar? Contorno do abdômen. E eu vou descrever ele em plano, arredondado, protuberante ou escavado. Então, é um abdômen globoso, um abdômen protuberante daquele indivíduo mais obeso, é um abdômen escavado de síndrome consuntiva. Vou pesquisar simetrias em massas ou visceromegalias. Vou pesquisar manchas, estrias, distribuição de pelo, circulação vascular, principalmente a circulação colateral. Vou ver a cicatriz umbilical e vou descrever essa cicatriz, se ela é aprofundada, se ela é protuberante, se ela é protuída para fora. Isso pode me dar indícios de pressão intraabdominal. Vou pesquisar pulsações visíveis ali, que sejam naquele paciente mais magro, que eu perceba essa pulsação, que pode significar algum aneurisma, alguma massa pulsátil. Né? Então, tudo isso só na minha inspeção. Eu estou deitado, com o paciente deitado, estou do lado direito dele e estou inspecionando esse abdômen. E aí, aquilo que eu comentei, ele é plano, escavado, é globoso, é protuberante, né? Tem cicatrizes ou não tem cicatrizes, ele é simétrico ou tem deformidades, então tudo isso eu já descrevo na minha inspeção. As cicatrizes têm um detalhe importante, porque elas nos direcionam a algum raciocínio de morbidade pregressa. Então, por exemplo, o indivíduo tem uma cicatriz subcostal, uma cicatriz de Kocher, eu vou pensar que ele fez uma colestectomia ou, eventualmente, uma operação sobre vias biliares. Né? Ele tem uma cicatriz chamada de Pfannstiel, que é essa suprapúbica, eu vou pensar num corte de cesariana ou numa operação ginecológica. Ele tem uma McBurney como esta, eu vou pensar numa apendicectomia. E assim eu consigo direcionar o meu raciocínio para algumas cicatrizes relacionando com algumas doenças. Porém, lembrando que a videolaparoscopia não tem essa mesma processo mnemônico de posição do trocáter, procedimento realizado. A gente usa a laparoscopia com portais mais ou menos em posições padrões para muitos procedimentos.
E aí a gente não consegue essa correlação matemática tão simples como são as cicatrizes das cirurgias abertas. Em relação à ausculta, eu sempre vou realizar isso antes de qualquer manipulação do abdômen. O ideal, como vocês já aprenderam na propedêutica, é 1 minuto em cada quadrante, ou pelo menos até eu escutar sons intestinais. Lembrar de aquecer um pouquinho o esteto na mão antes de encostar no paciente para que ele não se assuste, não cause uma retração abdominal, né? E a gente vai descrever esse som que a gente escuta, intensidade, frequência, qualidade do som. Nós vamos considerar ruídos hidroaéreos normais de 5 a 35 por minuto. Lembrando que o intervalo muito espaçado entre eles a gente pode considerar como diminuído, assim como aquele ruído muito emendado, embora ali perto dos 30, a gente já considera ruídos hidroaéreos aumentados. E junta a descrição, eu vou associar essa descrição de ruídos hidroaéreos aumentados conforme a intensidade e frequência do ruído que eu escutar. O que eu posso auscultar do abdômen? Então, eu coloquei meu esteto, estou indo lá por quadrante, e, ausculto a cada momento, e aí eu vou ver sopros vasculares e tumorais, vou ver atritos, principalmente aqueles pacientes que têm alguma aderência de cirrose hepática, aqueles indivíduos que têm anemia falciforme, endocardite, perihepatite. Vou ouvir os ruídos hidroaéreos próprios, né, os burburinhos hidroaéreos, vou qualificar e quantificar eles. Posso ouvir batimentos cardiofetais em gestantes e até mesmo alguns splashes, que são aqueles ruídos, principalmente da estenose pilórica, mas acontecem em algumas estenoses intestinais. É muito raro, mas eu posso escutar. Né? O ruído hidroaéreo ele se faz porque eu tenho gases e líquidos passando por uma dobra intestinal. Quanto mais gás e líquido estiver represado, mais intenso vai ser esse ruído. É aquele ruído de luta, porque eu tenho uma obstrução que está represando. Até uma hora que o intestino cansa, ele vai diminuindo esses ruídos. Né? E no pós-operatório tem aquela que a gente chama parada fisiológica, né? Não chega a ser fisiológica, mas é um ilho pós-operatório que é esperado e vai retornar gradativamente aos movimentos. Na minha percussão, a partir daqui, gente, a gente já começa com algumas regras que a gente tem que respeitar. Se você vai fazer horário, anti-horário, não tem muita diferença. O importante é que você padronize a sua técnica e faça sempre do mesmo jeito. Porque senão você se atém a algum detalhe de achado e esquece de examinar o resto do abdômen. Então, a gente recomenda fazer sempre no sentido horário, mas pode ter no anti-horário, não tem problema, mas faça sempre no mesmo jeito. Respeite essa sequência e faça ela completa. Repita a percussão várias vezes, 3 a 4 vezes pelo menos, e preste atenção ouvindo próximo a esse ruído a sua percussão. Não dá para ficar percutindo e prestando atenção na porta, prestando atenção, conversando com o paciente algum assunto para distrair ele, e eu não presto atenção no ruído hidroaéreo que eu escuto. E eu vou fazer sequencial para fazer comparativo. É importante eu fazer muita percussão, para eu saber o que é normal, aonde que eu tenho ruído timpânico normal, aonde que eu tenho ruído maciço normal e que nível de maciçez eu considero normal. Né? A minha percussão é dígito digital, ou seja, um dedo com um dedo. Né? O normal, na maior parte do abdômen, é o timpanismo, mas eu tenho algumas áreas maciças, né? É a zona hepática, o espaço de Traube ali que pode ser ocupado pelo baço, algumas vísceras sólidas aumentadas, ou eu posso ter uma maciez intermediária, quando eu tenho o intestino cheio de líquido, ou eu tenho uma cita importante que também pode dar uma interpretação de maciez. Fiz a minha ausculta, fiz a minha percussão, e agora eu vou fazer a palpação. E a palpação tem um detalhe importante. Eu começo com ela de forma superficial, porque eu testo a sensibilidade do paciente, eu testo alguma tensão da parede abdominal e soluções de continuidade, hérnias. E é importante porque quando eu faço a palpação superficial, o paciente relaxa e ele perde o medo. E aí, com a mão espalmada, né? Sempre eu vou aprofundar quando o paciente expira, para não fazer resistência, não encontrar resistência na inspiração. Então, eu estou com a mão espalmada, o paciente expira e eu afundo a minha mão no abdômen dele, suavemente, delicadamente. Sempre deixo onde ele refere dor como o último lugar, para que ele não retraia o abdômen, eu fique com uma falsa sensação de contratura.
Algumas manobras eu posso fazer para palpar especial, o fígado, com a mão em garra ou a bimanual, o baço com a palpação bimanual, o rim também eu posso palpar em bico de pato ou em pegada bimanual, que são manobras que eu uso para palpar melhor a presença do órgão sólido, o tamanho, a consistência e algumas caracterizações a mais. Então, isto aqui é a mão em garra para palpar o fígado, que a gente referiu, ou a palpação bimanual para palpar o fígado, e eu posso palpar o rim também com a bimanual, ou em bico de pato, onde eu aproximo a palma da minha mão e faço como se abre e fecha assim, né, no flanco. Quando eu tirei a minha história, fiz a minha anamnese completa, examinei, observei o paciente, eu auscultei o paciente, eu percuti, eu palpei e eu juntei todas as minhas informações. E eu vou classificar esses achados em síndromes gerais. Que síndromes que eu vou usar? Tem uma caracterização que são os diagnósticos sindrômicos gerais, eu vou passar para vocês, mas embora eles sejam pouco usados, mas é importante a gente ter esse raciocínio clínico, porque ele me direciona para algumas doenças. Então, a síndrome edemigênica. A síndrome edemigênica, eu tenho uma inspeção paciente pálido, com edema palpebral, também com anasarca. No abdômen, eu tenho abalamento do abdômen em geral e tenho uma protusão da cicatriz umbilical, né? Eu faço cacifo e, eventualmente, ele tem piparota, porque tem acúmulo de líquido no abdômen. Né? Na percussão, eu vou ter um volume maciçez por causa dessa cita. E a ausculta não tem nenhuma característica especial. Então, eu começo a pensar nas doenças que causam hipoproteinemia, que causam edema generalizado, que causam ascite, mais ou menos nesse raciocínio. Se eu tiver uma síndrome chamada de irritação peritoneal, eu tenho uma síndrome que o peritônio está irritado por um processo inflamatório ou infeccioso. Então, esse paciente tem muito mais faces de dor, a própria marcha de ambulação dele é dolorosa, então ele vai devagar, ele se mobiliza devagar. O abdômen é imóvel, então ele respira mais pelo tórax e menos pelo abdômen, porque a distensão do abdômen provoca dor. A palpação superficial já é mais tensa e ele tem uma hiperestesia. A própria percussão já provoca dor nesse paciente. E ao escuto eu tenho eventual diminuição de fluidos hidroaéreos. Então eu vou raciocinar um paciente que tem essas características com doenças que cursam com irritação peritoneal, peritonite, apendicite, úlcera perfurada, pancreatite, coisas desse gênero. Eu posso ter uma síndrome obstrutiva, em que o paciente tem vômitos associado à desidratação, ausência de eliminação de gases e fezes. A palpação abdominal, ele tem um abaulamento localizado, eventualmente, se ele for um indivíduo mais magro, até tem ondas peristálticas visíveis, porque elas são mais intensas antes de se lentificarem. Pode ter um pouquinho de tensão na palpação superficial pela hiperdistensão, mas a palpação profunda não tem nenhuma evidência de aumento de vísceras, exceto pela área distendida. Eu tenho hipertimpanismo, se tiver em alguns casos, depende do nível da obstrução, e a ausculta. Na fase inicial, eu tenho peristaltismo de luta, e posteriormente, numa fase mais avançada, vai ter ausência de movimentos. Então, esse indivíduo, eu vou pensar em algo que esteja obstruindo o intestino dele. Um tumor, uma hérnia inguinal encarcerada ou estrangulada, uma brida, uma torção intestinal, uma intussuscepção. São doenças que cursam com obstrução intestinal. Eu posso ter uma síndrome que curse com aumento de órgão maciço, que é um paciente que tem uma síndrome consuntiva geral, né, com emagrecimento, anemia, eventualmente tem sangramentos. O abdômen tem um abaulamento localizado, às vezes, geralmente na área do órgão aumentado, que na palpação eu palpo esse órgão aumentado às vezes, e depende de que órgão que é e suas características, vai me definir a palpação profunda. A ausculta também não tem nenhuma característica nessas situações. E eu vou pensar, geralmente, aqui em viscerosmegalias e, eventualmente, tumores. Outra classificação que é muito comum da gente usar é da classificação do abdômen agudo, que é aquela urgência abdominal. Abdômen agudo é todo abdômen doloroso que necessita de uma avaliação e uma intervenção imediata pelo sofrimento que causa. Não é necessariamente o abdômen cirúrgico. Eu posso ter uma cólica renal causando abdômen agudo, eu posso ter uma cólica menstrual causando abdômen agudo, assim como eu posso ter uma úlcera perfurada, uma diverticulite e etc.
O abdômen agudo, nós vamos classificar ele em abdômen agudo inflamatório, né? Aquela que cursa com doenças inflamatórias, pancreatite, apendicite, diverticulite. Um abdômen agudo perfurativo, então, uma úlcera perfurada, por exemplo. Um abdômen agudo obstrutivo, por um tumor ou por uma hérnia interna ou por uma hérnia inguinal estrangulada. Um abdômen agudo isquêmico, como uma trombose mesentérica, por exemplo, ou um abdômen agudo hemorrágico por um sangramento, como um aneurisma roto, ou eventualmente um cisto de ovário roto, também é um abdômen agudo hemorrágico. Cada um deles tem algumas características peculiares. Então, em relação à dor, o abdômen agudo inflamatório ele tem a dor mais forte, mais intensa, enquanto o abdômen agudo vascular, seja ele isquêmico ou hemorrágico, é uma dor leve ou moderada e geralmente desproporcional ao exame físico. Ou seja, o paciente refere muita dor, mas a palpação abdominal não tem nada de diferente. Enquanto que no abdômen agudo inflamatório eu tenho um plastrão, aquela contratura localizada, no abdômen agudo perfurativo eu tenho a contratura na sua intensidade máxima, que é o famoso abdômen em tábua. O ruído hidroaéreo ele vai se alterar conforme a afecção do intestino. Então, eu posso ter reduzido no abdômen agudo inflamatório, no obstrutivo eu tenho ele aumentado naquela fase inicial e na prolongação, no prolongamento da obstrução, esse ruído hidroaéreo ele se diminui até se ausentar. No abdômen agudo perfurativo ele é quase ausente, assim como no abdômen agudo hemorrágico pelo processo irritativo. Detalhes importantes que me levam ao raciocínio. Idade no abdômen agudo inflamatório, então eu direciono o paciente mais jovem para uma apendicite, paciente mais idoso para diverticulite, mulheres em idade sexualmente ativa, eu vou pensar em doença inflamatória pélvica, por exemplo, e assim por diante a gente raciocina junto com outros achados abdominais. O abdômen agudo obstrutivo, eu tenho que pesquisar se ele tem cirurgias prévias para pensar em hérnias internas, ou até mesmo neoplasia, ou até mesmo bolo de Ascaris. O abdômen agudo perfurativo, nós pesquisamos o uso de anti-inflamatório ou dispepsia prévia para pensar em úlcera perfurada ou até mesmo uma perfuração intestinal. Abdômen agudo hemorrágico, a gente tem que pensar como causa mais comum a gravidez ectópica ou cisto de ovário roto, mas também eu tenho trauma abdominal causando ruptura de baço, aneurisma de artéria esplênica, ou aneurisma, até mesmo aneurisma de aorta. O abdômen agudo vascular, eu tenho que pesquisar se ele tem arritmias cardíacas, pensando numa mobilização de um êmbolo, né, uma trombose ou pesquisa de doenças endovasculares. Por que isso é importante? Porque conforme minha suspeita inicial sindrômica entre inflamatório, obstrutivo, perfurativo, hemorrágico ou vascular, eu vou pesquisar a minha investigação inicial. Então, por exemplo, um abdômen agudo inflamatório, eu posso começar com um ultrassom, né? Não é necessariamente obrigado a fazer uma tomografia. Um abdômen agudo obstrutivo, se eu tiver uma estrutura mais precária, um raio-x me ajuda muito e pode me dar todo o diagnóstico, eu não preciso de outro exame. Um abdômen agudo perfurativo, o raio-x já me mostra pneu peritônio. Pode não me mostrar qual é o órgão perfurado, mas ele mostrando pneu peritônio, eu já sei que é um paciente cirúrgico. Agora, não adianta, por exemplo, pedir um ultrassom num abdômen agudo isquêmico. Por quê? Não vai me mostrar nada. Eu preciso de uma tomografia. Eu preciso que essa tomografia seja uma angiotomografia, porque daí sim me mostra isquemia. Não adianta eu pegar um abdômen agudo hemorrágico e pedir um raio-x, por exemplo. O raio-x não vai me mostrar nada. Né? Aquele sangramento maciço pode mostrar um velamento difuso do abdômen, mas é o caso extremo em que eu posso fazer o diagnóstico até pela clínica. Mas eu preciso fazer esse diagnóstico sindrômico para começar a minha investigação inicial, e a gente vai discutir muito isso ao longo de todo esse semestre em relação à investigação de quadros abdominais. Pessoal, de uma maneira geral era isso. Eu, particularmente, não gosto muito de epônimos, mas tem alguns epônimos, alguns sinais que são clássicos da propedêutica abdominal. E eu vou deixar isso aqui como tarefa para vocês. Para um segundo momento, a gente fala sobre isso. E a gente vai usar esses sintomas, esses sinais, ao longo do semestre em muitas doenças. Então, vocês vão pesquisar o que é o espaço de Traube, quando que ele fica ocupado, os sinais de Jobert, Rovsing, Bloomberg, Giordano, Murphy, Cullen, Gray Turner, Courvoisier, Piparotti, obturador e Duílio Pessoas. Embora sejam sinais com epônimos, são sinais clássicos, são quase que universais,
muito utilizados no dia a dia para descrever o paciente do quadro clínico dele, para transcrever esse paciente quando a gente vai passar o caso para outros médicos e também, por que não, muito cobrado em provas de concursos públicos também, mais um motivo aí para vocês se dedicarem a essa pesquisa. A gente vai conversar sobre isso ao longo da semana. Pessoal, de uma maneira geral sobre propedêutica era isso. Junto com essa aula complementação, vocês vão receber vários vídeos complementares aí para consultar e pesquisar um pouco. E aí depois a gente passa para vocês também um apoio em relação a esses sinais e sintomas depois da pesquisa. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.